Olá, você que nos acompanha no canal Face a Face, estamos chegando mais uma vez até você. É uma alegria poder, neste momento, levar uma mensagem para ajudar você ou outras pessoas que você conhece. Hoje nós temos a graça, eu, Osair Sanabria, no Face a Face, de conversar com um casal que tem um papel muito importante na igreja. É a Tati e o Marcelo. Marcelo, que bênção estar com você e a Tati neste momento aqui no Instituto Encheios. Bom, Zair, boa noite. Para nós é uma alegria também, né? Você sabe o quanto que eu admiro o seu trabalho, a Rádio Coração também. E para mim é uma alegria muito grande poder servir. Essa é a nossa missão. Também, essa é a nossa missão. Do Instituto Encheios. Então, que esse momento de hoje possa ser muita bênção e muita graça para quem está assistindo. Certo, e eu quero falar com a Tati, porque as mulheres têm um papel fundamental quando fala assim das datas, né? Tati, que bom estar com você também nesta noite. Fala um pouquinho da sua família, seja bem-vinda. Obrigada, Zé, boa noite, é uma alegria imensa, como o Marcelo já falou, a gente está aqui junto com você, né, ligadinho na Rádio Coração. E o que eu vou falar para você da nossa família? A nossa família é uma bênção de Deus, um presente que Deus deu para mim. Né? Eu, o Marcelo, Maria Eduarda, de 13 anos, Maria Clara, de 10 anos. E há quanto tempo vocês são casados? Nós somos casados há 18 anos, Osair. 18? 18 anos. Que bênção, né? Parabéns. Que bênção. Muito bem, nós que estamos aqui hoje, nós temos alguns assuntos importantes para conversar com você, que nos acompanha, através do casal Tati e Marcelo. Nós vamos estar falando de depressão, nós vamos estar falando de família e nós vamos estar falando de problemas financeiros. Então é só para você ter uma ideia, você que acaba de estar conosco nesse momento. Marcelo, eu sei que você tem uma caminhada na igreja. Poderia você falar um pouquinho como foi que você encontrou Jesus? Então, Zair, eu posso dizer que eu tive um encontro com Jesus há praticamente 20 anos atrás. Foi onde, inclusive, eu conheci a Tatiana, num grupo de jovens. Para mim, eu sempre fui um jovem, eu não posso me considerar assim um jovem, nunca fui muito de beber, né? Não tive muito, eu posso dizer que até não dei muito trabalho nessa parte para mim, para meus Isso pais, é bom, né? Mas eu era um jovem que gostava de sair, balada, né? E até então, numa decepção amorosa, eu fui buscar ajuda. E um conhecido falou assim, tem um grupo de oração, um grupo de jovens ali em Dourados, e eu fui para esse grupo. E foi onde eu encontrei e conheci a Tatiana. Nunca tinha vivido uma experiência de oração, nada, né? E nós nos conhecemos nesse grupo de jovens, através de um testemunho da Tatiana. Ela tinha vivido uma experiência muito linda na Canção Nova e voltou dando testemunho, e aquilo me encantou, porque eu nunca tinha vivido isso. Falei, meu Deus, que coisa linda. E eu falo que foi o momento onde eu fui, foi o momento que me pegou, que eu pude sentir essa presença de Deus, viver esse amor de Deus, algo que eu nunca tinha vivido no mundo ali fora, e aprendi a viver. E nisso nós começamos esse grupo de jovens, eu como cantor ajudando o grupo de jovens, aí começamos a fazer visita, oração nas casas, e aí ficamos namorados, noivos, e hoje estamos há 18 anos casados. Certo, vocês têm filho, Tati? 2 lindas meninas, nossas 2 Maria Eduarda e Maria Clara. Que bênção! Agora, já que o Marcelo falou do encontro dele com Jesus, e o seu? O meu encontro foi antes que do Marcelo, né? Diferente do Marcelo, eu dei bastante trabalho para os meus pais, e eu tinha acabado de perder a minha mãe, estava com uma depressão profunda, era usuária de drogas, então eu fui para a Canção Nova, e lá na Canção Nova, num acampamento chamado PHN,
eu tive uma mudança radical, né? Eu tive um encontro radical com o Senhor e a partir daquele momento eu larguei tudo, né? Eu parei de usar droga, parei de beber, mudei de vida, como que eu falo, da água para o vinho. E a partir dali foi o meu encontro, né? Quando eu voltei para Dourados e quis caminhar, procurei grupo de jovens, grupo de oração e até hoje não parei. Tá. Muito sério o encontro de vocês com Jesus, né? Muito importante. Agora, vocês também atuam no movimento Enchei-vos. Como foi que começou tudo isso na vida de vocês? Então, Zé, logo que nós nos conhecemos, namoramos, casamos, foi tudo muito rápido, porque eu acho que a nossa história dá um livro, tá, Zé? Dá. E assim, até por uma outra oportunidade, mas nós tivemos uma experiência de viver um namoro santo, né? Então eu falo que tudo assim, quando é de Deus, as coisas parecem que aceleram um pouco mais, né? Mas eu falo que foi um processo assim entre namoro e noivado, que nós, de 1 ano e meio mais ou menos, mas de muito conhecimento, né? Porque a gente procurou se conhecer bastante, a gente conversava muito, a gente já tinha esse dever de sentar, de saber as limitações um do outro. E nós tivemos essa experiência e nós casamos e nós fomos embora para Cuiabá, né? Atrás de um trabalho que a Tatiana tinha, né? Então assim, nós resolvemos largar tudo aqui, família, trabalho, e começar uma vida nova em Cuiabá. E eu lembro que Cuiabá, eu estava com muito medo, muita ansiedade para poder ir embora, porque, pensa, 22 anos, muito jovem, assumi ir para uma cidade muito grande, uma capital, eu tinha muito medo no meu coração. Eu tive a oportunidade de participar de um retiro fechado com o Padre Léo. Eu nunca me esqueço daquele santo homem. É santo homem, né? Vai ser santo. E lá em Betânia, um retiro muito fechado, então a gente teve a oportunidade muito de ficar pertinho dele. E naquele momento, nós tivemos um momento no retiro de confissão. Era uma confissão que a gente escrevia, saía naquela chácara andando e escrevia tudo que tinha que escrever, né? E ao mesmo tempo, se tivesse alguma dúvida, alguma pergunta, e eu fiz isso. Eu perguntei para aquele santo homem, eu falei assim, eu lembro que eu escrevia na carta, e num escrito desse eu escrevi: Padre, estou vivendo algo novo na minha vida, estou indo embora para Cuiabá, né? Eu gostaria de saber se é de Deus isso. Eu lembro, Zé, como se fosse hoje, naquele local de confissão, deitado no colo do Padre Léo, sentado de joelho e deitado a cabeça aqui. Aquele homem segurava na minha cabeça, e ele lendo a minha carta. Depois que ele terminou de ler, ele falou assim, eu não esqueço: meu filho Marcelo, lá será o começo de tudo na sua vida. Meu Deus do céu. Imagina que forte, Zé. Profecia, né? Exatamente. Só que naquele momento, eu sem entendimento, né? Eu entendi e falei assim, Tatiana, estamos prontos, lá nós vamos ficar ricos, porque o Padre Léo falou que lá é o começo de tudo. Só que eu não sabia que a riqueza era outra riqueza, né, Zé? O dinheiro não compra. Que o dinheiro não pode comprar. E aí nós fomos para Cuiabá, e nessa sede de Deus que nós saímos daqui, Osair, eu até peguei uma carta do bispo, né, para poder levar e apresentar nas comunidades lá como músico. Nós estamos aqui abertos, disponível a servir, mas eu não tive muito acolhimento naquele momento, né? Então, nós tínhamos um comércio lá e uma menina falou, tem um casal aqui, muito especial da igreja, e tem um movimento muito bacana chamado Enchei-vos. E nós fomos conhecer esse casal. E aí nós vivemos essa experiência do Enchei-vos em Cuiabá, né? E é onde durante quase 5 anos nós vivemos isso intensamente lá, e nós resolvemos voltar para cá, para Dourados, né? E nesse momento nós falamos como voltar e não viver aquilo que nós amamos, aquilo que nós estávamos vivendo. Nós tivemos a oportunidade de trazer o Enchei-vos para cá. E vai fazer praticamente quase 13 anos, é isso? 13 anos, né? Que o Enchei-vos está na Diocese de Dourados hoje, sendo uma bênção para nós e também para muitas famílias. Então nasceu assim, essa experiência. Muito bem. Vocês então são pessoas de caminhada desde o princípio, desde a juventude, que tiveram encontro com Jesus, noivaram, casaram e continua, né? Graças a Deus. Agora, apesar de tudo isso, apesar de ser pessoas fortes na fé, você enfrentou algo muito sério, que é a depressão, né? Conta para nós como que a depressão entrou na sua vida, em que momento? Como que é, né? Eu acho muito importante, é um assunto muito, muito forte, né? E ao mesmo tempo
muito necessário de se tratar. Principalmente nos tempos que nós estamos vivendo. Exatamente. E assim, você falando agora, eu me lembrei de um fato. Hoje, a minha família, minha mãe, minhas irmãs, hoje eles tomam remédio hoje para controlar a ansiedade, né? E eu lembro que a Tatiana sempre falou assim, Marcelo, você deve estar vendo a depressão, você tem depressão que a sua família tem, e eu nunca aceitei isso, né? Ela fala assim, eu estou com depressão, Zé. Porque assim, justamente as pessoas nos olham, às vezes Marcelo e Tatiana, e acham que nós somos super-heróis, né? Olha o Marcelo às vezes conduzindo um retiro, pregando a Tatiana, e fala assim, nossa, que casal perfeito, nossa, deve ser o super-homem e a Mulher Maravilha. E pelo contrário, né? Nós temos limitações, nós passamos por dificuldade, passamos por prova também, né? Então, esse processo para mim foi um processo muito difícil, né, de entender essa depressão, porque nós vivemos agora uma pandemia, né, um meio que o mundo parou, e eu nessa época a minha maior a parte financeira era eventos, né? E o evento foi o primeiro a parar e o último a voltar. Primeiro. E eu sempre dei sinais, Osair, assim, de, às vezes, tristeza, sinais que apontavam essa depressão. E nesse momento, quando começou a pandemia forte, eu vim a me endividar, né, porque eu tinha compromissos, não conseguia arcar, achava que a pandemia ia voltar com 30, com 60, com 90, passou que tanto tempo, e eu acabei me endividando, e chegou num ponto que eu queria, às vezes, privar a minha família, e não passar os meus problemas, passar o que eu estava vivendo. E aquilo foi me pesando, eu comecei a me fechar, comecei, às vezes, com desânimo, não querendo sair de casa, não querendo sair do quarto, e então fui entender que essa depressão ela foi me pegando, né? Então começou assim um pouco essa percepção diante da perca que eu tive financeira, que eu comecei a não ter saída. E aí foi onde eu fui entrando no fundo do poço. Tá. E judiando a minha casa, né, minha família, né? Ô, Tati, você como esposa de um depressivo naquele momento, como é que era conviver? Foi muito difícil, né, Osair? Porque assim, o Marcelo sempre foi muito alegre, né? Ele sempre foi muito carismático, muitos amigos a gente gosta de ter, nossa casa sempre vive cheia, e naquele tempo ele se fechou. Então, assim, ele já queria ficar sozinho no quarto, ele não queria ver ninguém, ele chegava em casa e já queria dormir. E então isso deixou a gente, assim, eu falo assim, que a família inteira sofre, né? Só que eu me apeguei ainda mais com Deus, né? Então, naquele tempo difícil, de dificuldade que a gente estava passando, eu não deixava de rezar meu terço, né? De comungar, de ir nas adorações. Então, todo o tempo eu rezava para Deus pedindo a libertação dele mesmo, para que Deus libertasse, porque ele não aceitava, mas eu sabia que ele estava entrando numa depressão. Certo. Marcelo, muitas pessoas que estão depressivas num grau muito elevado pensam em morrer. E aí, como que foi? Você passou por isso ou não? Osair, quando eu falei para você no fundo do poço, ali a gente vê o fundo do poço mesmo, né? Você vê que não tem saída. É algo tão assim que eu falo que nós oramos por pessoas que estavam passando pela depressão, nós falávamos de Deus para as pessoas que estavam com depressão, e eu me vendo naquela situação de depressão. E quando eu cheguei no fundo do poço, eu consegui entender um pouco qual que é o sentimento de uma pessoa que está passando por essa depressão, que é o desejo de morte. E eu falava, meu Deus, mas como que a pessoa se mata? Ela tem a coragem de se enforcar, ou a coragem de tirar a sua própria vida? A gente não quer nem entender essa pessoa, né? Então, assim, eu fiquei numa situação que eu não entendia. Só que quando eu estava vivendo aquilo na pele, Osair, eu falo para você que é um sentimento assim incontrolável. Eu cheguei num ponto da minha vida, nesse momento, Osair, que eu saí um dia de casa e já saí de casa chorando. E eu chorava escondido, né? Eu saí chorando de casa, peguei meu carro, e eu posso falar para você com todas as letras, porque hoje eu falo, porque é para a honra e glória do Senhor, Osair. Então, você que está acompanhando, presta bastante atenção no que eu vou falar. E
E no momento, toda promessa de Deus para minha vida seria que aquilo eu me sentia assim muito humilhado, eu fui muito, sabe assim, me senti abandonado pelas pessoas, me senti desamparado, sabe assim, todo o sentimento ruim que você puder pensar, eu tive naquele momento. E para mim foi algo assim que depois, hoje entendendo, Deus sempre colocou assim no meu coração que aquilo que me fez ser humilhado, todo aquele sentimento que eu tinha, seria hoje para cura e libertação de muitas pessoas, através do testemunho. Porque eu sei que o testemunho liberta, ele cura. Então você que está vivendo isso hoje, o que eu vivi, estou passando para você, eu cheguei no ponto de pegar meu carro, Zé, e eu ouvia vozes, Zé, que coisa que eu fiquei, eu falo, meu Deus, e era a própria voz de Satanás, porque não tem outro, porque ele é o pai da mentira, a gente sabe, ele veio para matar, roubar, destruir. E eu ouvia voz dentro do meu carro, eu chorando, e ele falava assim, tá fácil de resolver o teu problema. Estaciona teu carro na beira do mato, um cantinho, e se enforca, se mata e vai acabar todos os seus problemas. E alguém vai te achar, a polícia vai te achar, vai te entregar para tua família, vai acabar. Sua esposa é jovem, seus filhos são jovens, e ela vai começar a vida dela e acabou os seus problemas. E você acredita, Zé, que naquele momento a gente acaba acreditando que é verdade, realmente. É o que está falando nos seus ouvidos. Eu vou morrer, acabou meus problemas. E aí naquele momento, Zé, eu falo que a graça de Deus eu falo que Deus me ama de uma forma tão grande. E naquele mesmo instante, eu ouvi a voz de Deus falando, filho, não é por aí. Eu vou te levantar, eu vou restaurar a tua casa, eu preciso de você, a sua missão está aí, eu vou te restituir tudo que você perdeu, Marcelo. Eu começava a chorar mais forte ainda e comecei a chorar, e aí é onde eu tive o entendimento, eu estou mal, eu estou doente. Aí caiu sua ficha. Aí caiu minha ficha. Eu falo assim que eu passei de um ponto de tirar a minha vida por um segundo. Eu falo para você porque o sentimento que eu tinha no meu coração já era um sentimento de morte. Chega, não dá mais. Naquele momento, assim, eu falo que a voz de Deus, ela soou mais forte no meu coração, e eu peguei e fui para casa, foi onde eu sentei com a Tatiana e falei, Tatiana, aconteceu isso comigo, e eu preciso de ajuda, eu não sei o que fazer. Como foi sua reação? O que você pôde fazer por ele como esposa? Zé, naquele momento, o que eu podia fazer? Rezar, estar junto do lado dele, apoiar ele, né, e falar que junto nós iríamos sair dessa. Naquele momento é o que eu podia fazer, eu tinha que amparar, eu tinha que estar do lado do meu esposo, né? E aí foi onde ele também colocou toda a família dele, todos nós começamos a ajudar o Marcelo. Que eu vejo que no momento que essa pessoa, né, que passa por esse momento de depressão, tudo que ela mais precisa é do apoio da família, é do carinho, né? Porque muitas pessoas acham assim, isso daí é coisa boba, né? Tá passando, frescura. É frescura, mas não. Não, é grave, depressão, né? É uma coisa muito grave, né? Que a gente vê que gera morte de muitas pessoas. Então nós resolvemos estar do lado dele, apoiar ele. Marcelo, nós estamos com você, você vai sair dessa, né? Nós estamos juntos, eu sou sua família, olha tuas filhas, nós precisamos de você. E aí foi onde eu creio que ele começou a melhorar. Dá passos, né? E eu falo assim, Zé, que o que me fortaleceu muito nessa decisão é a minha família, minhas filhas. Hoje eu falo assim, a gente até emociona, porque eu lembro que me vinha muito assim no meu coração, assim, as suas filhas precisam de você, a sua família precisa de você. E isso me fortaleceu, sabe, a ter esse sentimento assim, eu preciso dar a volta por cima. Mas o engraçado é que diante de todo esse momento, meu pai sempre fala uma coisa para mim, e eu tenho isso como vida, como lição de vida, que um homem sem família é como uma árvore sem raiz. Isso ficou marcado, sabe? E é real, né? E é real. É real. Então, a família, você que está vivendo, você se apega na sua família. Se você não tem ninguém perto de você, pede socorro, é o pedido de socorro. Socorro, procura um profissional, procura a igreja, né? Um padre. Igreja. E eu acho que isso é muito necessário. E para mim, naquele momento, a família foi tudo. Fundamental. E nesse momento eu comecei a fortalecer. E aí eu conversando com um casal de amigos,
né, explicando tudo que eu vivi, porque depois parece que quando você fala, quando você tira aquilo que está dentro de você, você consegue colocar para fora, parece que você tira um peso. Há um destravamento, né? É um destravamento. É. Então, para mim, foi muito valioso eu poder partilhar o que eu estava vivendo e pessoas que me acolheram. Eu conversei com um casal e eu falei assim, estou caminhando, está muito bom, agora só falta eu pegar o Covid. É. E aí foi onde aconteceu. Aconteceu? E nesse processo eu tive a experiência, eu fiquei internado, peguei o Covid, acabamos testando positivo lá em casa. Só que eu vinha nesse processo de depressão, nesse processo de tristeza dentro do coração. E quando eu peguei o Covid, eu falei, eu tentei, mas eu acredito que não vai dar. E eu já entrei para aquele hospital, Zé, eu fui muito mal, né, eu estava com quase 60% do pulmão tomado, nunca fiquei internado na minha vida. Primeira vez. Primeira vez. E Meu o Covid Deus. me derrubou nessa fase da minha vida. Eu lembro que a Tatiana, eu acordei um dia cedo, sem condição de respirar, minha saturação lá embaixo, a Tatiana me encaminhou para o hospital, eu já falei para ela, falei, ó, se prepara porque eu não volto mais, aqui eu fico. Né? E fiquei internado 17 dias e me entregando. Fui me entregando. Entregando é perdendo as forças? Perdendo as forças. É. E aí, assim, muitas pessoas me ligando, eu com a máscara, mas as pessoas com o WhatsApp, eu falo que o celular nessa hora também, ele traz bênção para nós, né? E muitas pessoas me ligando, mandando mensagem, minhas filhas falando, pai, nós precisamos de você, volta, pai, volta. Amigos na Capela do Santíssimo, diante de Jesus, gravando vídeo, orando por mim. E eu falei, meu Deus, eu não tenho direito de querer morrer. Porque tantas pessoas lutando para mim, tantas pessoas querendo vida e eu querendo morte. E a médica, eu lembro que chegou para mim assim num dia e falou assim, olha Marcelo, você é jovem, você é forte, ou você reage, ou nós vamos ter que te entubar, chegar num ponto de entubar. Eu cheguei num ponto que eu não estava aguentando as costas, deitado, de ficar virado, né, pela questão do pulmão, estava tão afetado já. E um dia fizeram uma serenata para mim, uns dias foram na frente do hospital, e o pessoal começou a cantar. Eu peguei aquilo para mim, eu falei, Senhor, eu não posso desanimar, eu preciso levantar. Eu falo que a partir daquele dia, quando foi a médica me fez uma visita no outro dia, minha saturação tinha subido e começou a baixar meu oxigênio, né, começou a tirar deixar eu respirar sozinho. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu não só recuperei do Covid, voltei para casa, e a partir daquele momento eu tomei uma decisão na minha vida. Por hoje, não. Eu tenho vivido todos os dias da minha vida lutando para que não possa mais viver aquilo que eu vivi. E Deus tem honrado, a promessa de Deus tem se cumprido. Que não é fácil, né, Tati? Você que viu esse desfecho, e aí? Não foi fácil, né? Porque o Marcelo, quando ele pegou o Covid, ele se trancou no quarto. Ele falava que ele não queria chegar perto de mim e nem das crianças, porque ele não queria passar. E para mim tirar isso da cabeça dele, eu falei, Marcelo, nós somos uma família e nós vamos ficar junto, os 4. E então aí eu fui, né, convencendo, até que ele aceitou eu ajudar ele, porque ele se trancou no quarto, ele queria comer sozinho, ele queria fazer tudo sozinho. Né? E eu falava, não, nós estamos aqui para te ajudar. E quando ele viu que ele estava ruim, que eu levei ele para o hospital, eu levei ele desmaiado ali, eu também estava com Covid, também fiquei ali um pouquinho com ele, porque eu acho que meu emocional, né, ficou abalado, mas eu saí daquele hospital quando eu deixei ele com uma certeza, Zé, que Deus ia nos honrar. E então aí eu comecei a convocar todo mundo. E nós fizemos uma campanha de oração para o Marcelo. Era todo mundo orando em todos os momentos, mandando mensagem, mandando vídeos. A gente foi lá na frente do hospital, cantamos para ele. E eu sabia que quando ele saísse daquele hospital, a vitória de Deus ia ser certa na vida dele. Foi o que aconteceu. Então, quando ele saiu, nós recebemos ele ali naquele hospital com festa, com balão, com as crianças e um pessoal também do Encheves que foi com nós. E para honra e glória do Senhor, ele ali recebeu a cura dele, né? Não só da cura do Covid, mas também a cura espiritual. Foi. Então, você que está nos acompanhando no Face a Face, você percebe aí a importância da fé na vida da família, do casal, a importância de ter Deus no coração. Mas vocês
percebe-se que tem muitas histórias, né? Mas, por esses dias, o Marcelo lançou uma canção, né? Uma canção que fala de família. Nós estamos aqui com a esposa, Tati e o Marcelo, casados. O que essa canção quer dizer na vida de vocês dois? Osair, essa canção hoje, eu vejo que é um presente de Deus. Não só para mim, mas para as famílias, para todas as pessoas hoje que têm ouvido essa canção e têm partilhado comigo. E ela é linda, viu? É linda. O que a canção tem feito, eu fico muito feliz, porque Deus sabe do meu coração, e essa canção nasceu num momento muito difícil da nossa vida. Hoje nós trabalhamos com casais, Zé. Nós pregamos para casais. Nada é por acaso, é providência, nada é por acaso, né? Nós estamos participando de grupos de casais, e chegou um momento da nossa vida, 6 anos atrás eu compus essa canção. E chegou um momento da nossa vida que nós, em 18 anos, ou seja, nós nunca chegamos a um ponto de brigar, nos agredir, chegar num ponto de falar chega. Mas essa vez foi o que aconteceu, né? Eu falo que o casal todo... recente isso, então? Essa briga tem uns 6 anos atrás. 6 anos? Então, por isso que a música tem 6 anos. A música tem 6 anos. Então, essa música estava guardada, Zé. É interessante por causa disso. Eu compus a música diante dessa situação que aconteceu com nós, e essa música foi guardada. E hoje, há pouco tempo agora, que ela veio a nascer. Mas eu falo que Deus tem um tempo para tudo, né? Eu não tenho dúvida. Deus tem um tempo para tudo nessa vida. E nesse momento, Zé, eu falo que a briga do casal, nós sempre pregamos isso também, que muitas vezes a gente voltar ao passado, a gente começar a apontar, questionamentos que às vezes passou, né, e já eram para ser curados e cicatrizados, e muitas vezes a gente tira e começa. E isso aconteceu? Isso aconteceu comigo com a Tatiana, num certo momento, né? E foi onde eu falo assim que eu cheguei no meu limite. Eu já estava com os problemas do trabalho na época, e cheguei em casa e você quer paz. Nós acabamos discutindo, e eu cheguei no momento que eu gritei com a Tatiana exaltou comigo, e às vezes na frente dos nossos filhos também, né? E eu cheguei no limite e falei, eu não quero mais, chega, eu estou indo embora de casa, já deu, eu não aguento mais. E isso nós já estávamos na missão, nós já pregávamos para casais, isso é importante falar, né? E nós já vivíamos essa experiência de Deus como família também, o dever de sentar, o perdoar, o recomeçar, tudo isso, Zé. Mas naquele momento eu não tive força, eu falei, chega, estou indo embora de casa. Eu lembro que eu saí de casa, e dei um recado para a Tatiana. Eu falei assim, eu estou saindo, mas a hora que eu voltar para casa, eu quero que você esteja com as suas coisas todas arrumadas, e você sai, e depois você volta, você pode ficar com a casa, você pode ficar com tudo, não quero nada. Eu só quero paz. Essas foram as palavras. Tatiana, e aí, como é que é receber um recado, como ele disse, do marido assim? Então, foi um choque para mim, né? Porque, como ele falou, a gente nunca tinha brigado feio assim, né? Discutido, né? Vamos falar bem discutido, porque a mulher, Osair, infelizmente, nós temos esse pequeno defeito de querer ficar guardando, remoendo as coisas. Isso é defeito, né? De todos nós, né? Isso aí é um grande defeito. E assim, foi aquele momento que a gente estava discutindo, nem lembro porque foi, acho que foi coisas bobas, porque sempre é coisa boba, e eu acabei jogando na cara dele coisas do passado, né? Foi onde ele se magoou e falou, chega, não quero mais. Só que uma coisa eu falo, que eu aprendi, né, nesses 20 anos, 20 e poucos anos de caminhada que nós estamos aí, que a mulher sabe, ela consegue edificar o seu lar, e a tola ela destrói. Isso é bíblico, né? Então, naquele momento que o Marcelo falou aquilo, eu abaixei a minha cabeça, eu me silenciei, assim como Nossa Senhora, e fiquei quieta, porque eu sabia que se eu começasse a retrucar, ia ficar pior. E aí foi interessante que logo em seguida, ele vai falar o que aconteceu. Eu saí de casa, e hoje, graças a Deus, eu falo, Zé, que além de nós sermos muito amados, né, por Jesus, eu falo que tem pessoas também que rezam muito por nós. Tem muitos intercessores. Hoje nós temos muitos intercessores, graças a Deus, porque eu falo, senão a gente não aguentaria, às vezes, tanto arroxo. E nesse momento nós tínhamos uma equipe de intercessão do Encheios que reza
pelo Brasil, pelo mundo, reza pela igreja e reza por nós também como coordenadores hoje de uma missão. E naquele momento em oração, Deus colocava no coração de uma intercessora, vai na casa do Marcelo, reza um terço e não fala nada, e vai embora. E ela ficou aqui no coração e continuou rezando, e Deus confirmava no coração dela. Ela partilhou com as amigas, falou, então vamos. E eu não estava em casa, eu tinha saído de casa. Quando eu cheguei, na minha casa, elas estavam saindo de casa, as intercessoras. E eu falei assim, danada da Tatiana, falou tudo para as meninas da intercessora. Gente, né? E naquele momento elas me surpreenderam. Naquele momento eu pude ver que foi a voz de Deus mesmo, que elas foram usadas por Deus naquele momento. E elas me abraçaram e falaram assim, irmão, você não estava em casa, nós estávamos orando e Deus pediu para vir aqui, rezar um terço e ir embora. E não fala nada, não sei se está acontecendo algo com vocês ou não, mas nós já estamos de saída, que Deus abençoe, e foram embora, Zé. Naquele momento, eu pisei os pés dentro da minha casa, eu senti uma paz, uma calmaria, algo assim que não tinha explicação. Eu saí de um jeito e quando eu voltei estava de outro jeito a casa. Hoje eu entendo, né, o que aconteceu na minha casa. E naquele momento eu subi para o meu quarto e eu falo da mulher sábia. Né? Naquele momento a Tatiana também subiu e ela falou, nós vamos conversar. Né? E eu falei, nós vamos conversar. E aí nós acabamos conversando, nós nos perdoamos, né? E começamos um processo de reconstrução de novo. De viver o perdão, de viver a misericórdia de Deus na nossa vida mesmo. E hoje nós estamos aqui testemunhando para vocês um pouquinho de como nasceu essa canção. E aí naquele momento que nós vivemos isso, se passou 30 dias aí. E um outro irmão da missão, pregador também, casado, com 3 filhas pequenas na época, ele me ligou e falou assim, irmão, eu tive uma briga muito forte com a minha esposa e eu saí de casa faz 3 dias que eu estou fora de casa, dormindo no chão, aqui na firma. Eu preciso conversar com você, Marcelo, vem aqui. A mesma situação. E o que eu estava vivendo, que eu vivia 30 dias atrás, ele estava vivendo e pedindo a minha ajuda. É como que Deus trabalha também, né, Zé? É e eu incrível. peguei e falei assim para ele, falei, irmão, fica tranquilo, eu vou ir. E aí comecei a explicar, dar o meu testemunho para ele do que eu tinha vivido. E conhecendo ele, conhecendo a família dele, Deus colocava no meu coração assim, a resposta dele vai estar através de uma canção. Olha que lindo. Deus falava, falei, Senhor, eu nunca escrevi, eu não sei nem por onde começa. E Deus falou, e eu peguei e falei para ele assim, olha, essa noite eu vou rezar, e Deus vai me dar uma canção. E essa canção vai ser a resposta que você deve tomar perante sua família. Ele falou, amém. Eu fui para casa, eu lembro que de madrugada eu não consegui dormir. E eu comecei a pegar uma caneta e papel e comecei a escrever, analisar a minha vida e o que eu tinha ouvido dele também, e saiu essa canção, Família de Nazaré. E quando foi no outro dia, com a parceria do nosso irmão Elton Petelin, eu mandei para ele a letra e falei, Elton, coloca a vida, coloca a melodia, vê o que dá para a gente conseguir fazer essa música. E o Elton, lindamente, colocou a melodia, melhoramos a canção e mandou para mim, e eu peguei, cantei e mandei para ele. E ele começou a chorar, mandando uma carinha de choro, e falou, quero te agradecer, meu irmão, porque hoje eu entendi e eu voltei para minha casa. Eu amo minha família e eu não vou desistir da minha família. Que bênção. E, Vamos ouvir um pouquinho a canção? Você trouxe um violão? vamos lá? E, inclusive, Marcelo, a canção já está chegando em muitos lugares, né? E ela tem a participação do Padre Everton, né? Que eu achei assim interessante, porque nós só estamos aqui por causa da igreja. E o padre representa a igreja, né? Nós só conseguimos superar as nossas dificuldades em Jesus Cristo, na Sagrada Família, como que está aqui, né? Porque senão se torna muito mais difícil, né? Essa conquista, essa vitória. A gente, pelo nosso humano, sozinho a gente não dá conta, ou sozinha, né? E eu tive a graça, né, de que o Padre Everton pudesse dar essa bênção inicial nessa canção, Zé. Que lindo, hoje eu ouvi na Rádio Coração a música, e já entra o Padre Everton abençoando as famílias. É fantástico. E eu já me senti assim, é algo tão gostoso de você escutar, porque a canção ela tem o poder de entrar na alma da pessoa. Na alma. E eu falo assim, de alcançar onde nós não alcançamos. Não alcançamos. Com a palavra e a música ela entra. E a inspiração, a canção é inspiração por Deus da pessoa, né? Exatamente. Eu tive a graça de
de ter o Rodrigo Ferreira da Missão Louvor e Glória. Que é um grande instrumento de Irmãos Deus. nossos, um músico fantástico, pregador fantástico. E essa música, como eu te falei, há 6 anos atrás, eu não tinha intenção nem de gravar essa música, Zé. Mas quando nós vivemos toda essa experiência da depressão, a questão que nós vivemos da parte financeira, nosso testemunho de sair de casa, da briga, Deus sempre colocou para mim que a minha cura seria para a cura de outras pessoas também. E que eu precisava testemunhar. E num dos retiros eu peguei, nós fomos dar o nosso testemunho, eu falei, eu preciso cantar a canção. E eu cantei essa canção, meus amigos, num retiro de casais. E os casais enlouqueceram com a música. Falaram, Marcelo, onde está essa música aqui? Eu falei, não, eu compus a música, mas não gravei. E aí um dia eu tive a oportunidade de sentar com o Rodrigo, ele estava em missão aqui. E eu Da falei, Louvor e Glória, né? Da Louvor e Glória. Eu falei, irmão, eu compus uma música, aconteceu isso, mas eu não tenho intenção de gravar. Eu gostaria que você gravasse, eu sei para você gravar. O Rodrigo é um cara que lida muito com família também, ele para mim era a cara dele essa canção. E ele falou, manda para mim, Marcelo. Eu mandei a música para ele, ele ouviu a música e falou assim, eu não estou entendendo que você não gravou essa música aí. Eu falei, eu não gravei. E ele me surpreendeu. Passou uma semana, ele voltou para Dourados e falou, quero te convidar. Eu quero convidar você a gravar essa canção junto comigo. Então hoje nós tivemos a oportunidade da bênção do padre, que hoje nosso diretor espiritual também, Padre Herbert, um grande abraço, com essa bênção maravilhosa. E essa canção, aonde tem entrado, Zair, ela tem deixado marcas, mas marcas de vitória. Viu? Então, podemos cantar um pedacinho dela. Quem está nos acompanhando, acolhe no seu coração a inspiração de Deus para o Marcelo. Se você está vivendo isso hoje, no seu casamento também, se você tem vivido um pouquinho do que eu vivi, como missionário hoje, como missão também, como pregador, como servo de Deus, eu quero falar para você que essa canção entre no teu coração, na tua alma, deixa a canção entrar e acredite. A partir de hoje, toma uma decisão na sua vida de fazer diferente, deixa Deus agir na sua vida. Então escute essa canção e que essa canção possa acalentar o teu coração. Senhor, tá tão difícil aqui. Quantas vezes penso em desistir, não tenho forças para compreender que com teu auxílio eu vou vencer. Já quis abandonar o meu lar e desprezar a quem me ama. Senhor, eu amo a minha família e dela eu não vou desistir. E se a força do mal quer destruir o meu lar, não vou desistir, eu vou orar. Na certeza que Deus está comigo, Ele está comigo. Se o vale das sombras eu atravessar, a Sagrada Família eu vou rogar. E a minha casa ela vou consagrar. Se a força do mal quer destruir o seu lar, não vou desistir, eu vou orar. Na certeza que Deus está comigo, Ele está comigo. Se o vale das sombras eu atravessar, a Sagrada Família eu vou rogar. E a minha casa ela vou consagrar. Eu tenho fé na família de Nazaré. Eu tenho fé em Jesus, Maria e José. Eu tenho fé na família de Nazaré. Eu tenho fé em Jesus, Maria e José. Ô Marcelo, então o recado que você e a Tati deixa para nós através do testemunho, da canção,
é que em hipótese alguma podemos desistir da nossa família, não é isso? Exatamente. Em nenhum problema podemos. Sabe o que eu tenho, o que Deus me fortalece, me mostra mais através dessa canção? O quê? Que muitas vezes nós oramos por orar. Às vezes nós estamos com uma pessoa e você fala assim, orar no seu coração, fala com Deus, Ele está ouvindo você. Muitas vezes a pessoa, ela, sem força ou sem acreditar que Deus está ouvindo, ela ora por orar. E eu aprendi que nós precisamos orar, mas na certeza que Deus está comigo. Está. Então, não tenha dúvida, meu irmão, Deus está contigo, Deus é com você. Então hoje, a partir de hoje, se você perdeu as forças de orar, recomece. Mas comece a orar na certeza que Deus está contigo. E Ele vai te honrar. Tati, e você, como esposa do Marcelo, aqui nesse momento especial que nós estamos vivendo no Face a Face, um testemunho sobre família, os problemas do dia a dia, que qualquer um pode enfrentar. Qual que é a tua mensagem para a família, mas para as mulheres? Eu quero falar para você, mulher que está assistindo, né, esse programa, eu quero falar para você não desistir da sua casa, não desistir da sua família, porque a nossa família é um presente de Deus. O projeto do inimigo é destruir as famílias e o projeto de Deus é unir as famílias. Então, luta pela sua casa, luta pela sua família, porque a sua família é um presente de Deus. Não desista. Deus está contigo, mulher. Marcelo, e você? Eu queria aproveitar e fazer um convite, Zé. Faça! Eu falo aquilo que você falou no começo, tá? E o que eu vivenciei. Nós precisamos buscar. Para sair de tudo isso aqui, a gente precisa também querer. O querer também é nosso. É uma decisão. É uma decisão. E eu falo que a igreja, os amigos, a comunidade me fortaleceu muito. E hoje nós estamos com o curso Encheios para casais. Nós temos tanto movimento para casais. Né? Temos. Então, assim, a igreja eu falo que é um jardim florido, mas eu quero fazer um convite para você, através hoje do curso Encheios, que você venha viver uma experiência, né? Você, sua família, e permitir que todas as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a tua vida. Então, nos dias, quais são os dias? Eu passo para a esposa, que a esposa tem mais datas. Curso de casal, você Isso. fala? Então, esse semestre nós temos a graça de ter 3 cursos de casal, né, do Encheios. Vai ter aqui na Paróquia Bom Jesus, na São Carlos e na Santa Terezinha. A partir do dia 27 de fevereiro, já inicia os nossos cursos aqui na Diocese. Não só o de casais, Osair. Tem também de adultos, né? Às vezes seu esposo não quer te acompanhar, então você, mulher, você, homem, que o esposo ou a esposa não quer acompanhar, busca você primeiro, né? Faz o de adulto. E também temos para os jovens, que é para os filhos, né? Os cursos de jovens. Então, só vocês procurar a gente lá no Face do Instituto e mandar um WhatsApp para nós que a gente faz a inscrição de vocês. E o melhor, qualquer um desses cursos é gratuito, não paga nada. Qual que é o Instagram? O Instagram é Instituto Encheios. Só você procurar Instituto Encheios, né? Oficial Instituto Encheios, você já vai achar. Tanto Insta quanto Face. Obrigada, Tati. Deus abençoe você, sua família, e parabéns Obrigada, pela evangelização, pelo trabalho. Marcelo, obrigada por vocês dois ter permitido partilhar, levar ao coração daqueles que nos acompanham as pérolas que Deus tem no coração de cada um de vocês. Amém, Osair. Eu agradeço mais uma vez a participação e quero ser ousado, tá, Osair? Como você está assistindo aqui, porque eu sei que esse vídeo vai rodar muito o mundo. Isso. Esse vídeo. Então, eu quero ser profeta na tua vida, quero profetizar sobre a tua vida muitas bênçãos, cura e libertação. Filho, filha que está vendo esse vídeo, levanta e anda. E eu tenho certeza que o próximo a estar sentado aqui nesse banco vai ser você. Que Deus te abençoe. Muito bem, conversamos com a Tati e o Marcelo, ambos do Encheios, da Igreja Católica Apostólica Romana, e obrigada a você que nos acompanha no canal Face a Face e que acompanhou este programa que chegou até você. Um grande abraço, até a próxima oportunidade. Até mais.